Olá, meu nome é Isadora Cortez Lustosa, eu sou aluna e mestranda do curso de pós-graduação em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso e orientanda do professor Dr. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade sobre o tema de dissertação A Busca pela Racionalidade da Utilização do Duplo Grau de Jurisdição à luz da Constituição Federal de 1988 e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. O meu trabalho encontra-se vinculado à linha de pesquisa de direitos humanos e fundamentais, uma vez que ele tem como finalidade a busca da racionalidade da aplicação do duplo grau de jurisdição no ordenamento jurídico brasileiro, dando-se enfoque na seara penal. O Instituto, objeto central da pesquisa, visa substancialmente assegurar às partes o direito de revisão em matéria de fato e de direito da decisão judicial, uma vez que, considerando a falibilidade do ser humano, assim como o sentimento de insatisfação da parte sucumbente do processo judicial, surgiu no direito a necessidade de se criar mecanismos capazes de questionar as decisões pelos órgãos julgadores, a fim de que se trouxesse ao ordenamento jurídico uma maior sensação de efetividade da justiça. Nesse sentido, observando a possibilidade de erros nas decisões judiciais e, consequentemente, de um resultado injusto, o duplo grau de jurisdição proporciona, de acordo com Ada Pellegrini e outros autores, a reanálise das decisões judiciais de órgão de hierarquia superior, a fim de assegurar aos indivíduos a defesa de eventuais arbítrios cometidos pelo Estado. Entretanto, embora o duplo grau de jurisdição viabilize a revisão das decisões judiciais, garantindo aos indivíduos melhores chances de obterem um resultado justo e acertado, é preciso que seja feita, ao mesmo tempo, uma análise racional da sua aplicação nos casos concretos, com o objetivo de evitar que o Instituto seja utilizado meramente como uma ferramenta protelatória pela parte sucumbente. De acordo com Jacques de Camargo Penteado, quando se trata do duplo grau de jurisdição, devem ser levados em conta dois pontos importantes na aplicação do direito: que essa aplicação seja realizada de forma justa e também em tempo razoável. Segundo o autor, em que pese seja possível se defender que quanto mais as decisões sejam revisadas, mais elas vão ser aperfeiçoadas, né? Se isso é feito sem restrições, pode ensejar em julgamentos intermináveis, o que acaba inevitavelmente gerando aí uma certa sensação de injustiça, né? Pois já passou tanto tempo que o estado de insatisfação permanece, que mesmo que para a parte vencedora do processo fique esse sentimento aí de injustiça e ineficácia da justiça. Maria Fernanda Rossi Tsenelli, por exemplo, ela se filia a esse entendimento ao se posicionar no sentido de que o duplo grau de jurisdição, nos moldes atuais, tem sido um entrave, né, um obstáculo para a efetiva prestação jurisdicional, já que ele tem impedido que os processos transcorram em um tempo razoável, e o que prejudica, consequentemente, a solução dos conflitos. Dessa forma, na busca de desenvolver um pensamento crítico acerca do duplo grau de jurisdição, considerando as possibilidades da sua maior efetivação sem que haja, no entanto, a sua aplicação desmedida e de forma irresponsável no ordenamento jurídico, a pesquisa vai buscar traçar no primeiro capítulo, por meio das obras de autores como Ada Pellegrini, Ingo Sarlet, Canotilho, Gustavo Badaró, entre outros, né, uma contextualização sobre as origens e as definições do duplo grau de jurisdição, as suas principais funções, com um enfoque na sua função material, a sua correlação com os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e também da dignidade da pessoa humana, a sua natureza jurídica, a sua aplicação no processo penal e a sua relação com a manifestação da corrente garantista trabalhada por Ferraioli, bem como os reflexos do Pacto de São José da Costa Rica na aplicação desse instituto no direito brasileiro. No segundo capítulo, tendo em vista que o Brasil é integrante da Convenção Americana de Direitos Humanos,
a qual estabelece no seu artigo 8.2.h a garantia mínima do cidadão americano do direito fundamental do duplo grau de jurisdição, vai ser feita aí uma análise da incorporação dos tratados de direitos humanos no Brasil, por meio das obras de autores como o professor Dr. Valério Mazzuoli, Flávia Piovesan, entre outros, a fim de se buscar entender a diferença da aplicabilidade entre os tratados submetidos ao procedimento formal de incorporação do parágrafo 3º, artigo 5º da Constituição Federal e os tratados que não são submetidos a esse procedimento, para em seguida investigar sobre essa hierarquia, né, constitucional dos tratados de direitos humanos, bem como a sua relação com o princípio pro homine e a possibilidade de se realizar o controle de convencionalidade e até mesmo supralegalidade no sistema jurídico brasileiro. No terceiro capítulo, será abordado o princípio da proporcionalidade, o conflito existente, né, entre os princípios do duplo grau de jurisdição e da razoável duração do processo, por meio das regras estabelecidas como autores como Dworkin e Alexi, bem como a jurisprudência dos tribunais superiores acerca da aplicação desse instituto, com enfoque nos processos criminais, para, por fim, realizar essa análise racional e equilibrada do duplo grau de jurisdição à luz da Constituição Federal, como à luz da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, considerando as possibilidades da sua maior efetivação do Instituto sem que haja a sua aplicação desmedida. Para realizar a abordagem do assunto, adotou-se como método de pesquisa o hipotético dedutivo, o qual parte das premissas gerais para as premissas particulares, a partir da revisão bibliográfica e documental, em razão do duplo grau de jurisdição ser um instituto complexo e dinâmico. Sobre o avanço do trabalho realizado até o presente momento, foram desenvolvidos os tópicos elencados nos 2 primeiros capítulos e parte do 3º capítulo, faltando até a qualificação fortalecer um pouco mais a questão do último capítulo, que é o cerne da pesquisa em questão, mas como resultados já alcançados, deve-se dizer que eles se inclinam para o entendimento de que o duplo grau de jurisdição é um princípio implícito no ordenamento jurídico brasileiro que, embora expressamente em âmbito amparado, né, expressamente em âmbito internacional, ele deve ser limitado ante a possibilidade de não ser realizada a efetiva prestação jurisdicional. Essas são as minhas considerações acerca do trabalho. Eu agradeço a oportunidade da explanação e desde já eu convido a todos para a defesa da minha futura dissertação. E caso queiram entrar em contato, o meu e-mail principal é isalustosa@gmail.com. Um abraço!